Eu quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia hoje em Colossenses capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versículos, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Quero que você acompanhe a leitura desse texto, porque certamente o Senhor há de falar ao teu coração. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Amém? Mais uma vez, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 para a nossa meditação. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Irmãos queridos, todos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida, todas as orientações que nós necessitamos para o nosso dia a dia, para o nosso viver, nós as encontramos na palavra de Deus, as encontramos na Bíblia de forma clara, de forma totalmente transparente, a ponto da pessoa mais simples possível possa entender e praticar. Nesse texto, por exemplo, vemos o apóstolo Paulo orientando a igreja de Colossos a viverem segundo princípios definidos por Deus. Aqui Paulo chama a atenção da igreja, daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor. E você que aceitou a Cristo Jesus como Senhor, precisa também enquadrar-se nesses pontos citados por Paulo, porque são de fundamental importância para que tenhas êxito na tua caminhada com Deus, para que tenhas vitória na tua jornada com Deus. E nesse texto nós vemos que Paulo diz de forma muito clara mesmo, que as pessoas devem observar princípios definidos pelo Todo-Poderoso, devem observar princípios que foram ditados pelo Senhor, para que nós possamos ter, meus amados, ter cada dia mais vitória na nossa vida. E aqui nós vemos alguns pontos que Paulo traçou, alguns pontos que Paulo ditou. Entre eles vemos: vivam unidos com Deus. Vivam unidos com Deus. O primeiro ponto que Paulo cita é a unidade com Deus. É preciso, irmãos, que haja uma unidade com o Senhor, haja uma unidade com o Todo-Poderoso, porque sem essa unidade que te faz tornar-se uma só essência com Jesus, que faz que você tenha o DNA de Cristo Jesus, que o sangue de Jesus seja o mesmo sangue que corre nas tuas veias. Essa unidade que é tão profunda, tão intensa, tão magnífica, que não pode ser explicada, mas o Senhor diz para você que é preciso buscá-la, que é preciso cultivar, é preciso desenvolver, é preciso que você, cada dia que passa, você procure estar mais próximo de Jesus, mais próximo do Senhor, enchendo-se daquilo que é dos céus. Essa unidade, irmãos, só é produzida quando você coloca a tua mente nas coisas do alto, quando você busca em primeiro lugar as coisas lá do alto, quando você procura abrir mão, abdicar da tua existência, para que a glória do Senhor, para que a vontade do Senhor, para que a existência de Cristo Jesus, ou seja, a sua graça, o seu sangue, a sua presença te envolva de uma forma tal, a ponto de mortificar a tua carne, a tua mente passa a ser uma com a de Cristo, os teus atos passam a ser um com o de Cristo, ou seja, a tua existência
é igual a de Cristo, é semelhante a de Cristo. Amados, isso é totalmente possível, meu irmão. É totalmente possível, mas para que isso aconteça, claro, você precisa doar a tua existência. Você precisa abrir mão da tua vontade. Você precisa chegar e falar para o Todo-Poderoso: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha existência. Eu declaro que estou doando para ti a minha vida, para que a minha vida seja segundo a tua vontade, para que meus atos sejam segundo a tua vontade. E a partir, irmãos, do momento que você faz isso, algo novo ocorre na tua existência. Algo novo ocorre na tua vida. Porque você recebe a natureza de Cristo Jesus na tua vida e vai frutificar semelhantemente a Cristo. E obras maiores você poderá fazer. Lembra-se do texto de Cristo, ele diz: obras maiores vocês farão. E isto só é possível quando há essa unidade, irmãos. Se tirarem o teu sangue e se fizerem um DNA, vão descobrir que você é irmão de Cristo Jesus. Que você carrega em si o mesmo DNA de Cristo. Oh, mas isso só acontece, amados, quando há uma observação a princípios de Deus, enchendo a tua mente daquilo que é do alto, desenvolvendo uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de meditação na palavra, de jejuns, uma vida em que você abdica tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E desta forma, meu amado, acontece algo extraordinário na tua existência. Diz ainda o texto: estejam enraizados nele. Estejam enraizados nele. Colossenses 2, versículo 7. Estou lendo a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Amém? Então, quando nós, amados, tornamos-nos um com Cristo Jesus, quando nós tornamos-nos uma só essência com o Todo-Poderoso, nós somos automaticamente enraizados na realidade do Senhor, enraizados na verdade de Deus, enraizados, meu amado, enraizados na vontade do Todo-Poderoso, no Cristo Todo-Poderoso, no Senhor Todo-Poderoso. E consequentemente, irmãos, nós vamos produzir frutos perenes, teremos folhas verdes constantemente, e o nosso fruto será semelhante ao fruto de Cristo Jesus. E eu quero falar para você, amado, que se acha servo de Deus. Presta atenção, você que se acha servo de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, não cabe a mim tal coisa, mas que você faça esse julgamento, que você mesmo se julgue, um auto-julgamento. Analise os teus frutos, irmãos. Analise teus frutos. Se teus frutos são de pecado, se teus frutos representam a carne, se tuas ações são pecaminosas, se tuas ações satisfaz a vontade humana, a natureza, aquela velha natureza humana, eu quero dizer para você que certamente não está enraizado em Cristo Jesus. Você não está enraizado no Senhor. Porque aqueles que se enraizam, que se deixam enraizar no Todo-Poderoso, esses produzem frutos segundo o Espírito Santo de Deus. E eu queria ler, irmãos. O fato de você ser membro de uma igreja, de você ser um sacerdote na igreja, levita, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, e vai por aí. O fato de você ser uma autoridade, um sacerdote na igreja, não o faz enraizado em Cristo Jesus. O que te enraiza no Senhor é você abrir mão do pecado, é você dar espaço para o Senhor na tua existência, é você se encher com o Espírito Santo de Deus, é você dar lugar ao Espírito de Deus na tua vida. E isto tem como consequência a produção de frutos, que são os frutos do Espírito Santo de Deus. E você pode ver alguns lá no livro de Gálatas.
Mas, amados, eu quero falar para você, se a tua vida destoa nestes princípios, se a tua vida não está condizente com esta verdade, você precisa com urgência fazer um acordo com o Todo-Poderoso, buscar a unidade com o Todo-Poderoso, buscar a presença do Senhor, buscar e pedir para que o Espírito Santo de Deus lhe dê consciência de pecado. Faça sempre essa oração, eu sempre faço essa oração. Espírito Santo de Deus, dá-me consciência de pecado, dá-me consciência de pecado, para que o pecado não encontre lugar no meu coração e ali se enraiz, porque eu quero que a raiz da minha vida esteja em Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos brincar de cristãos, nós não podemos brincar de sermos servos de Deus. O Senhor não aceita crente meia boca, o Senhor não aceita cristão meia boca, o Senhor quer cristãos que sejam verdadeiros, reais, cristãos que tenham o seu DNA, mas para que tenha o DNA é preciso que haja unidade, que no seu sangue, no seu ser, seja semelhante ao de Cristo. Pense nisso, irmãos, pense nisso, amado. As tuas ações condiz com a vontade do Senhor? As tuas ações estão de acordo com o princípio do Todo-Poderoso? Quero falar para você, se na tua vida há o pecado da mentira, da cobiça, do adultério, da fornicação, das impurezas e outros mais, se há esses pecados na tua vida, impossível que você seja um com Cristo Jesus. Você tem alguns pecados que são bastante comuns, pecadinhos comuns, digamos assim, que muitas vezes as pessoas acostumam com esses pecados e acham que Deus já abriu uma concessão, já abriu uma exceção para você, em especial, que você pode praticá-los sem desagradar, sem ferir princípios bíblicos. Mas eu quero afirmar para você, amados, que aqueles que estão enraizados em Cristo Jesus, aqueles que possuem as suas raízes aprofundadas no Senhor, que chegam até as águas do Espírito, essas pessoas, para eles não existe pecadão, não existe pecadinho, mas nestas vidas com certeza não existe nenhum tipo de pecado, porque elas possuem a consciência do Espírito Santo de Deus, que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado leva o homem para a condenação eterna, que o pecado, por mais bonitinho que seja, por mais gostosinho que seja, por mais legalzinho que seja, ele leva o homem para a destruição eterna, afasta totalmente o homem da comunhão de Deus. E muitas vezes as pessoas estão em pecado, irmãos, presta atenção, muitas vezes as pessoas estão em pecado, mas dentro da igreja são usados em profecia, são usados em revelação, são usados para ministrar a palavra, são usados para dar recados do Senhor. Os profetas, as profetadas, eu quero falar para você que o Senhor já nos alerta quanto a isso. O Senhor já nos alerta quanto a isso. O Senhor diz, meu irmão, de forma clara, Ele afirma que o espírito de engano estaria agindo na vida de muitas pessoas. Tem muitos irmãos que estão sendo usados pelo diabo, são verdadeiros ministros do inimigo para deturpar a obra de Deus. São pessoas usadas por espíritos de engano para trazer confusão à assembleia, confusão à igreja, e você não sabe mais quem é verdadeiro, o que é mentira, você já não sabe mais em que observar, em que colocar, você já não sabe, não entende mais nada, porque você conhece a pessoa, sabe que a pessoa está em pecado, aí todo mundo acha que a pessoa está sendo usada no espírito, mas eu quero falar para você que aqueles que estão em pecado, impossível que sejam usados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor já nos fala na sua palavra que Ele não usa vasos sujos. O Senhor não usa vasos sujos. É você um servo de Deus, profeta talvez, pregador da palavra, ministro de louvor e essas coisas todas? Quero falar para você, purifique tua vida.
Tenha unidade com Cristo, enraize-se no Senhor, enraize-se no Senhor, porque aqueles que são enraizados no Senhor, estes constroem a sua vida sobre Ele. Irmãos, Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 7 diz: construam a sua vida sobre Ele, construam a sua vida sobre Ele. Irmãos, construir a nossa vida sobre Cristo Jesus é você, primeiro, buscar a santidade, envolver-se poderosamente com o Todo-Poderoso. É você estar enraizado no Todo-Poderoso. E na sequência, é você construir a tua comunhão diária com Deus. É uma comunhão constante. O Senhor nos diz que devemos chegar à estatura do varão perfeito. É algo crescente, irmão. Nós precisamos entender que a cada dia que passa, eu preciso ser melhor do que ontem. O amanhã, eu preciso ser melhor do que o hoje. Amanhã, eu preciso ter mais comunhão com Deus do que tenho hoje. Amanhã, eu preciso ser mais perfeito do que sou hoje. É assim, irmãos. Isso é construir a nossa vida em princípios verdadeiros, sobre a rocha que é Cristo Jesus. E quando você constrói a tua vida, a tua casa sobre a rocha, pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir qualquer coisa que com certeza você não será abalado. Quando você constrói a tua vida sobre a rocha Jesus, vem os problemas, as aflições, vem as dificuldades, vem as provações, mas você sabe em quem você tem crido, você sabe que o Senhor é contigo, você sabe que o Senhor batalha as tuas batalhas, luta as tuas lutas, que o Senhor toma posse dos problemas que você tem e libera sobre a tua vida a solução, a bênção. Quando nós temos a nossa vida construída sobre a rocha, meu irmão, nós buscamos cada dia mais sermos semelhantes ao Senhor, refletirmos em nossa face, em nossas ações, em nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nosso casamento, com nossos filhos, na escola, em meio à sociedade, onde quer que você esteja, você procura mostrar que és uma nova criatura, que você representa, que você é um cidadão dos céus e que você representa aqui um reino, o reino dos céus, que você é um embaixador de Deus, um sacerdote do Senhor, um chamado de Deus para fazer a obra. Você precisa, meu irmão, construir a tua vida sobre a rocha. Construa a tua vida sobre a rocha. Não se deixe levar pela aparência, não se deixe levar pelo engano que hoje assola as igrejas, mas tenha a Bíblia como parâmetro para a tua vida cristã. Tenha a Bíblia como parâmetro para a tua vida espiritual. Tenha a Bíblia como parâmetro para a tua existência. Porque quando você a usa como parâmetro, como você a usa como princípio, quando você a usa como regra, com certeza você se assemelha cada vez mais ao Senhor. Os teus atos refletem a presença do Senhor e você tem a tua casa edificada, construída, que levanta-se firme sob alicerces fortes, e certamente olharão para você e falarão: este é de Cristo Jesus, este andou com Cristo Jesus, este anda com Cristo Jesus. Meu amado, nós não podemos nos assemelhar com essa onda, meu irmão. Essa onda de pessoas que estão vivendo apenas uma casca, que estão apenas debaixo de uma roupa. Colocam uma roupa, assemelham-se ao povo de Deus. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor chamou você para que tenhas o DNA de Cristo Jesus. Para que você tenha na tua vida o sangue de Jesus Cristo. Para que a tua carne seja uma com Cristo. Para que os teus pensamentos sejam um com Cristo Jesus. Para que as tuas ações, meu irmão muito precioso,
venham refletir a presença do Todo-Poderoso. Isto sim, meu irmão, é isto que Deus quer para você, porque as pessoas que vivem desta forma são usadas poderosamente, são pessoas escolhidas por Deus para fazer a obra, são estes que vão ao campo, são estes que possuem as suas casas edificadas sobre a rocha, que são enviados para ministrar a palavra, que são enviados para curar, que são enviados para sarar as vidas, para restaurar almas, para renovar a fé do povo. Mas tu precisas, meu irmão, usar como parâmetro a vontade do Senhor para a tua vida. Queres ser um homem segundo o Espírito Santo de Deus? Fortifique-se, fortifique-se. O Senhor nos diz ainda através de Paulo, no versículo 7 de Colossenses 2, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e tornem mais fortes na fé. Tornem mais forte na fé. Forte na fé. Amados, a Bíblia nos diz que se queremos fé, devemos pedi-la ao Todo-Poderoso. Peça fé ao Senhor. Fortifique a tua vida de fé. Procure, meu irmão querido. Procure, meu irmão querido, ter uma vida totalmente de acordo com a vontade do Senhor, e Ele encherá o teu coração de fé, a mesma fé que faz o homem, que fez Pedro andar por sobre as águas, mesmo que ele afundou, mas ele andou por sobre as águas. É a mesma fé que levou Paulo a estender as mãos sobre enfermos e esses serem curados. Enfim, irmãos, quando nós nos fortificamos no Senhor, quando nós nos fortificamos no Todo-Poderoso, nós nos fortificamos naquele que é o Redentor das nossas almas, nós somos envolvidos com o seu Espírito Santo de Deus, e Ele manifesta-se de forma intensa, poderosa, e nós tornamos-nos instrumentos vivos, reais, verdadeiros, para que o Senhor manifeste a sua glória entre o povo. Queres ser você, queres tu ser um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, segundo o coração de Deus? Mergulhe nas águas do Espírito. Queres viver Deus? Queres receber do Senhor? Queres receber as bênçãos do Deus Todo-Poderoso? É preciso mergulhar nas águas do Espírito, porque é mergulhando nas águas do Espírito que nós temos a nossa fé fortificada, que nós temos a nossa fé edificada. E esse mergulhar nas águas do Espírito, irmão, uma das possibilidades é comer a palavra, é comer a palavra, é nos enchermos com a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra do Senhor, você recebe dele poder e autoridade. O conhecimento é fundamental para que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você tem dentro de si a palavra do Todo-Poderoso, a exemplo de Cristo Jesus, terás autoridade para debater com o diabo e subordiná-lo aos teus pés, colocá-lo debaixo dos teus pés. Isto só é possível quando se conhece a palavra, quando se tem a palavra no coração, quando se deixa encher pela palavra de Deus, quando torna-se um com Cristo Jesus, quando você tem a sua vida enraizada no Todo-Poderoso, e quando a tua casa é edificada sobre a rocha. Meu irmão, não é possível fazermos a obra de Deus de forma relaxada. O Senhor não aprova, o Senhor não abençoa. Para que você seja usado pelo Todo-Poderoso, para que tu sejas homem, mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso abrir mão da tua vontade, é preciso buscar a presença do Senhor. É preciso morrer para a sua própria vontade e deixar que a graça do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Só desta forma, meu irmão, é possível sermos usados verdadeiramente por Cristo Jesus. E esta palavra, meu irmão, o apóstolo Paulo diz que ela é para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor. Sim, você aceitou a Jesus como Senhor? Essa palavra é para você.
Você colocou Cristo Jesus na tua existência? Essa palavra é para você. Mas é preciso, irmãos, nos encaixarmos no olhar do Senhor, nos envolvermos com aquilo que é de Deus, quebrarmos paradigmas, dogmas, costumes, quebrarmos aquilo que achamos que é correto, mas que à luz da palavra de Deus destoam dos princípios do Pai. Nós precisamos abrir mão dessas coisas e deixar que apenas aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é dos céus, venha encontrar lugar na minha vida e na tua vida. Meu irmão, procure ser um homem, procure ser um servo, procure ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando assim nós fazemos, meus irmãos, o Eterno vem sobre nossas vidas e muda nossos conceitos. Quero falar para você ainda, amado, que os princípios de Deus são imutáveis. A verdade explicitada na palavra de Deus, a verdade explicitada na Bíblia, é ainda uma realidade para nossos dias. Nós não precisamos de modernidade para fazermos a obra do Senhor. Não precisamos inventar ações, movimentos para alcançarmos as pessoas. Não, nós precisamos de pessoas que estejam unidas, enraizadas, que edificaram sua vida sobre Jesus e que buscaram fortificar a sua fé. É isto que está faltando hoje na igreja, meu irmão. É por isso que as pessoas estão procurando se encher com tanto de coisa por aí, mas deixam esses princípios que são fundamentais para que a obra possa ser realizada, para que a obra possa ser edificada. Deixo isso em segundo plano, meu irmão. Quero falar para você que não é movimento, não é modismo, não é invencionice, as muitas invencionices que temos por aí, não são dogmas, teologias, enfim, não são essas coisas que vão mudar a vida das pessoas. Com certeza é o mover do Espírito Santo do Senhor, mas para que esse mover seja uma verdade, você precisa você estar em total comunhão com Cristo Jesus, ser um com Cristo Jesus. Que no teu sangue, que nas tuas veias corram o sangue de Cristo Jesus. Amados, que nós possamos cada dia mais receber de Deus a consciência desta verdade, tomarmos posse dela e nos deixar mover pelo Espírito Santo, fazendo assim aquilo que Deus quer através da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Que essa palavra, na sua simplicidade, seja ela um instrumento de Deus na tua existência para tocar no teu coração, despertá-lo para esta verdade, fazê-lo acordar para buscar a presença real do Senhor na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.